Otacílio, o que tem a dizer para o momento atual que estamos vivendo? E eu tomei a liberdade de acrescentar aqui na pergunta dele, considerando aqueles que nos julgamos, pelo menos aparentemente ou relativamente saudáveis no momento, necessitados sim do remédio, do evangelho, necessitados sim, mas com um relativo equilíbrio nos dias atuais, diante do que estamos vivendo no planeta. O Odilson pergunta o que você tem a dizer sobre isso. Nós estamos vivendo uma experiência inusitada, não é? Porque, de repente, algo que a gente não vê, não sente imediatamente, faz o mundo virar de cabeça para o ar, né? De cabeça para baixo. Mexe na estrutura, não só social, como econômica do mundo. É realmente uma coisa impressionante. Nós já tivemos outras viroses no nosso planeta que não teve esse impacto. É muito curioso isso. É um momento de reflexão por isso mesmo. Essa pandemia que nós estamos vivendo está nos obrigando a pensar mais seriamente, não só na nossa vida em particular, mas na nossa vida em comunidade. Para que a gente está fazendo tudo isso? Para que a gente está desenvolvendo o mundo, fazendo desenvolvimento de economias, né, de grandes empresas e de não sei mais o quê, câmaras de comércio, Nações Unidas, se a gente não é capaz de estarmos unidos sequer para combater um inimigo comum, invisível? Porque nós ainda, não é? Vocês vejam agora a disputa pela vacina virou uma guerra de foice. Não é? Porque a produção da vacina é lenta, suficientemente lenta para não atender as demandas, e a caça às bruxas vai crescer mais e mais. Porque nós ainda não aprendemos sequer a pensar nas coisas, pensando no ser humano. Então, é um momento de reflexão. A gente nem precisa ter medo, a gente precisa ser prudente. Jesus ensina que nós temos que ser manso como as pombas e prudente como as serpentes. Vem o médico das almas nos ensinando de novo, né? O que significa que todos nós somos pessoas encarnadas que temos um corpo finito que vai morrer. Todos nós vamos morrer. Para nossa reflexão, a vida média hoje do ser humano é da ordem mundial, da ordem de 75 anos, 70 anos. Vamos por 100 anos, não importa. A cada 100 anos, a humanidade, porque morreu todo mundo e nasceram outras pessoas para substituir. Medo de quê que a gente tem que ter? A gente não precisa ter medo do vírus, mas a gente não precisa procurá-lo. A gente não precisa ter medo da pandemia, mas pode ser prudente e não ser um vetor de espalhamento dela. Não é? Então, a gente tem que pensar nos outros. Pôr uma máscara no rosto é pensar nos outros. É respeitar o semelhante. E a gente não faz isso, a gente põe a máscara no queixo para enganar. A gente está sempre enganando os outros. Põe para baixo do nariz, não é? Porque incomoda. Quer dizer, e daí? Incomoda, aprende a se sentir incomodado em função do bem do outro. Nós não fazemos isso. A economia mundial não tem como objeto o ser humano. Tem o maior lucro, a maior riqueza. Para quê? Se o homem mais rico do mundo vai morrer e não vai levar nada. Vai ficar tudo aqui. Vai ficar dando briga na família, porque cada um quer mais do que o outro. Então, os nossos objetivos estão sendo questionados pelo perigo de morrer imediatamente de uma maneira sofrida. Porque pega o vírus, pode morrer, em 15 dias morre, 20 dias morre.
não é? Então, é um desafio para o que nós pensamos em relação à vida. E isso veio com um propósito de fazer com que nós pensemos como espíritos imortais que somos. Nós temos que aprender a viver solidariamente. O mundo hoje é uma aldeia global. Nós estamos falando aqui, o mundo inteiro está podendo ouvir. Eu não estou falando na minha casa para algumas pessoas. Nós não estamos aqui nessa live conversando entre nós para nós mesmos. Isso viaja pelo mundo inteiro. Porque nós somos uma única família. O bem do japonês é o nosso bem, o bem do chinês é o nosso bem, o bem do americano é o nosso bem, o bem de qualquer lugar, de pessoa do mundo é o nosso bem. Quando é que nós vamos aprender a viver assim? Esse é o desafio, o grande desafio do nosso momento, dos políticos, dos governantes. Ao invés disso, a gente vê infantilidades nas pessoas que deviam ser representativas do bem social, né, brigando por quinquilharia, por mesquinharia, por opiniões diferentes. Não é isso que a humanidade busca. A humanidade busca a fraternidade, né, a liberdade, a responsabilidade, a igualdade, que foi o lema da Revolução Francesa há mais de 200 anos, e até hoje a gente não pratica nenhuma daqueles itens. Então, o que nós esperamos de um mundo futuro, se nós não mudarmos o nosso pensamento a respeito do que nós somos, a que viemos e o que significa, em profundidade, a vida na Terra? Senão a busca da plenitude espiritual, que é o que Jesus vem nos recomendar sempre, não é? É esse o problema todo que a gente tem que pensar. Essa pandemia tem um objetivo, que é de acordar a gente para uma realidade diferente, para um mundo futuro diferente. Um mundo que nós vamos precisar dele, porque nós vamos morrer, e daqui a um tempo vamos querer reencarnar nele de volta. Como é que ele vai estar? Depende do que nós construirmos. Então, esse momento é um momento crucial. É um momento de definição do joio e do trigo. Para que a colheita do joio se dê. Primeiro, para ser montadas em feixes e ser descartadas, para que todo o trigo possa ser aproveitado sem perda de nenhum grão.